Familiar. Saber viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770, no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Saber Viver. Aqui na rádio é sempre assim, às segundas-feiras estamos cá, em cada início de semana, para ficarmos com temas sempre muito interessantes. E o de hoje é bonito. Doutora, boa tarde. Muito boa tarde, Paulo, e todos os ouvintes. Não quero dizer que os outros não sejam bonitos, mas este é bonito porque vamos falar delas, pois claro. A semana passada tivemos nós o privilégio de ser contemplados aqui com as dicas da doutora e hoje vão ser elas, as senhoras, as mulheres, o papel da mulher nos dias de hoje, é o tema do programa de hoje. Muito obrigada, Paulo, é verdade. O tema hoje é um tema muito bonito, é um tema que continua a ter muita procura, Paulo, porque há uma altura em que muitas mulheres se sentem cansadas, subcarregadas, como diz um paciente e muito bem, estou farta disto. As mulheres têm um papel nos dias de hoje muito aquém do que é esperado, não é? Nós vivemos numa fase em que vivemos no tem de ser. As mulheres têm que ser boas filhas, boas mães, boas esposas, boas profissionais, boas amigas, boas donas de casa, boas na intimidade, boas a todos os níveis. Para além de bonitas de preferência, não é? Sim. E cuidadas. Também. Que é Mas algo... isso também depende do conceito de cada um, não é? E ainda bem. Sem dúvida. Isso depende sempre do conceito. E ainda bem, não é? Ainda existe um estereótipo, Paulo, de que a mulher tem que estar muito bem depilada, maquiada, com as unhas bem arranjadas. Esquece-se um bocadinho a natureza da pessoa, porque usar as unhas a cru não tem problema nenhum, não ir ao cabeleireiro semanalmente também não, portanto, como dizem muito bem, há gostos para tudo. Claro. E a mulher tem que se sentir confortável com aquilo que tem ou aquilo que gosta de se ver também, não é? Isso mesmo. Porque é meio caminho andado para a felicidade, seja a mulher, seja o homem. Neste caso, estamos a falar delas, não é? Sim, para se sentir bem com ela mesma, claro. Não é? A nossa sociedade continua a exigir, Paulo, à mulher um papel muito diferencial para umas coisas e muito pouco diferencial para outras. Isso leva à pergunta da praxe, porque ainda vivemos numa sociedade muito machista, ao contrário do que se possa dizer, que efetivamente já muitas barreiras foram quebradas, e foram, é preciso dizê-lo. Sem dúvida. Foram efetivamente, mas há muitas ainda para serem quebradas, não é? Muitas, Paulo. Atualmente na clínica debatemos-nos com situações difíceis no papel da mulher, porque a mulher nasceu e tem que ser mãe. Imagina um caso de uma mulher que sofra de infertilidade, não é? Socialmente, quando é que tens o teu filho, a nível familiar existe a questão, e isto são pormenores que magoam, que machucam dia após dia, situação após situação, quando na verdade pode ser uma opção não ser mãe, claro. Por exemplo. Como não ser pai, não é? Como não ser pai. E não tem que ter problema algum em termos físicos, não é? É isso mesmo, com problema ou sem. Pode ser uma opção de vida, não é? Isso mesmo. Como muitos têm a opção de não casar, não é? Por exemplo, de viver junto, sim. Ou de ter uma orientação sexual, Paulo, diferente, que não tem problema nenhum,
E isto nos dias de hoje ainda é questionável. Os salários da mulher, o poder... Mas os salários da mulher é aqui um pau de dois bicos, como diz o outro. Porquê? Porque obviamente que a mulher hoje já tem alguma emancipação, já consegue ter predominância até em termos profissionais, em muitos casos, dessa evolução que falamos, que é bastante positiva, não é? Embora ainda falte muito para lá chegar, principalmente aos locais de desfia, porque aí é que eu acho que há o entrave maior, que não é? há diferença. Ela até vai subindo na carreira, mas depois quando chega lá ao topo aí trava, porque aquilo tem que ser sempre para eles. Mas em relação aos salários, e como eu dizia, há aqui um pau de dois bicos por esta circunstância, é que a mulher pode ser acusada de ganhar pouco, tendo uma profissão, não diria menor, mas ganhar pouco, por natureza, mas também pode ser acusada por ganhar muito. Sem Ou seja, dúvida. mais que ele. E isso Pode pode haver uma trazer dissonância. problemas, não é? Também para o casal, porque o homem pode não aceitar essa diferença, não é? Porque se tem que ser ele, lá está o tal machismo que falávamos atrás ainda a imperar, porque é que ela ganha mais que eu, isto não pode ser, o homem sou eu, e isto causar depois problemas no casal também, não é? Também se vê por esse lado, não é? E na grande parte dos casais causa, mesmo que não seja consciente. Porque durante muitas gerações, Paulo, Eram eles, não é? eram eles... Que sustentavam a casa toda, Sim, não é? que sustentavam a casa, que lideravam, que decidiam, Porque a mulher literalmente era dona de casa, ponto final. quando podia ser, Quando podia, quando não claro. era controlada, Quando não nos era presentes que quando gastava, não era escrava, não é? nos produtos que usava, nas escolhas desses mesmos produtos. Sim, mas era Isto dona ainda de se casa, vê. mas era dona de casa literalmente, sim. não é? Não tinha profissão, pronto. E não era uma dona de casa De estar sentada a por ver televisão, opção. nem estar sentada a ver televisão, era, Sim, isso era- muita escravatura, muito trabalho, não é? Sim, eu não lhe chamaria escravatura. Escravatura sendo no aspecto que... de exagero de trabalho, não é? É, e no exagero, Paulo, de ter que ser ela a fazer. Sim, e porque não a ajuda dele, não é? Porque é que quando alguém se levanta numa mesa é a mulher. Sim. Porque Não tem é que ser necessariamente, mas... Ainda bem que não, mas é? em muitos casais isto sim, ainda se vê. ainda se vê, sim. Principalmente Falta naqueles qualquer mais coisa, retrógrados ou mais... é a mulher que vai buscar, portanto... E às vezes isso até é pedido num tom imperialista e rude, até, não é? Sim. Vai-me buscar isto ou vai buscar aquilo, quase. Como... Não pusestes isto, Exatamente. portanto, muitas vezes em tons ofensivos, Uhum. manipuladores, Paulo, que criam dores emocionais gravíssimas Uhum. e que se fosse ao contrário, isto não se aplicaria. Mas tem muitas mulheres, doutora, hoje em dia nas suas consultas a queixarem-se disto ainda, desta tortura, digamos assim, que ainda vivem dentro do agregado familiar, mesmo tendo uma profissão. Temos muitas mulheres, muitas mais que o que desejávamos, Paulo, com perturbações emocionais, com feridas abertas, por questões até muito simples. Supérfluas mesmo, não é? Pois, eu não lhe chamaria supérflua, eu vou-lhe dar um exemplo. O casal agendou um jantar, não é? Mas percebem que ambos têm um jantar que não é incomum, um jantar de amigos, por exemplo, no mesmo dia, à mesma hora. Qual é o que tem prevalência? É o dele. Por norma é o dele. Até porque se tiver filhos ela tem que ficar a tomar conta deles, não é? Isto não é geral e é bom percebermos Não que é, existem claro. famílias muito funcionais, existem homens maravilhosos, Sim. existem famílias construtivas em que a mulher serve porque quer, não porque é obrigada, em que a mulher cuida mais de uma parte ou de outra da casa porque organizaram assim, e isto não tem problema nenhum. O problema Ou porque está... ela acha que o homem ao fazer essa tarefa vai estragar tudo, que é um bocadinho o que se passa em minha casa, por exemplo. As mulheres às vezes são muito miudinhas, Pois está. Paulo. E ela acha que, por exemplo, passar a ferro tem que ser ela mesmo e eu nem me deixa sequer aprender porque eu estragava tudo, portanto, pronto. E Ok. ficou uma tarefa dela, não é? Ficou. Porque Isto ela está quer. certo, mas Porque é ela quer. uma tarefa dividida, Obviamente, delegada, mas depois não faço é? outras, não é? E está certo, Claro. está certíssimo. Entre o casal, entre a família, isso está certo. O que não está certo é, por exemplo,
numa família onde existem 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, a rapariga ter que fazer todas as tarefas e o menino não ter que fazer tarefa E às nenhuma. vezes em tenra idade, que nem sequer tem idade para isso, não é? Ainda está na idade de brincar e já está a fazer tarefas domésticas, não é? Sim, mas impostas. todas as idades, mesmo numa criança, a regra nunca fez mal, Paulo. Não, Tem eu- é que ser uma regra medida. Não, eu acho que Com sim, coisas simples. Eu sou a favor disso, de que deve aprender. Por exemplo, e arrumar essas os coisas brinquedos. todas. Mas o que, eu Ok. estou a falar é de uma coisa diferente. Estou a falar de uma imposição, dizer vai arrumar hoje tu a cozinha em vez da tua mãe, ou porque ela não está, vai arrumar a criança em vez do homem. Ah, sim. E acontece, infelizmente, muitos Isso é um casos caso já desses. de violência, claro, perante a Mas criança. sabe que acontece e acontece Sim, muito, sim. não é? Fazer de uma criança aquilo que ela ainda não é. Claro, claro. Isso é desconstrutivo e penso que existe cada vez menos situações. Pelo menos o feedback que nos chega é esse. No entanto, Paulo, existe aqui uma diferença muito grande e que estamos longe de ter a igualdade tão desejada. É na questão do poder. Eu converso com muitas mulheres, como é evidente, não é? Pela Ainda profissão, por tudo, e como converso com muitos homens, como é evidente. E elas vão-me dizendo, algumas, que acham que esse dia nunca vai chegar, porque nunca vamos ter aqui um pé de igualdade. E estou a falar de pessoas que até têm um sentido positivo das coisas. Sim, sim. Mas dizem que são realistas e que não acreditam Eu que acredito. o mundo diz elas que uma coisa é pensarmos que esse seria o ideal, tipo isto que a doutora acabou de sem dizer. dúvida. Tipo isto que a doutora acabou de dizer. Eu acredito, eu acho que é mais a doutora quer acreditar. É, eu acredito. E acredito porquê, Paulo? Porque ultimamente, nos últimos anos, vamos falar em meia dúzia de anos, não é? Porque nós podíamos ir há 50 anos atrás, Paulo, onde a mulher não tinha sequer direito ao voto, onde a mulher não decidia nada. Portanto, não vamos tão atrás, que não é muito atrás, estamos a falar de 50 anos, mas vamos há meia dúzia de anos. Cada vez mais encontra-se aqui uma harmonia entre o homem e a mulher, que muitas vezes socialmente, Paulo, é criticado. Imagina uma família muito tradicional, em que é o homem que vai buscar os meninos, em que é o homem que deita a roupa a secar, em que é o homem que faz o jantar. Já fiz isso tudo e faço muitas vezes. Acha que isso que é tradicional? Em famílias muito tradicionais pode ser mal visto, não pelo casal, mas pela família em si. Ok. Que diz, então, tu estás a ser um pau mandado. Sim. Então, agora ela não faz nada, chega tarde e não... Muitas vezes, Paulo... Mas habitualmente essas tarefas, pelo menos eu falo do meu caso, são feitas quando o outro não está e alguém tem que as fazer, não é? Sem E não dúvida. se está à espera que o outro chegue, E não está é? certo. E quando o outro Então, chega, faz outras coisas. se eu tiver a roupa estendida ao sol não. Se tiver a roupa estendida, por exemplo, como no dia de hoje, que a qualquer momento pode chover. Se começar a Claro. chover, eu não vou apanhar a roupa porque ela não está em casa. Naturalmente, Paulo. E ainda bem que pensa assim. Estamos a caminhar para esse Ou então se chega tarde, estado. eu não vou fazer o jantar e vou estar até às 10 horas Ou 11, sem jantar claro. porque ela não está, era o que faltava, não é? É desatual, mas muito atual. Porque existem muitas mulheres, Paulo, que sentem uma subcarga do terem que ser. E nós vivemos num mundo que tem de ser. Nós temos que ser boas em tudo. A mulher não é um ser perfeito, O nem problema é que nunca vai nunca se ser. consegue, ninguém consegue, seja mulher, seja homem, ser bom em tudo. Isso é Tal e impossível. qual, porque Começa não há logo- perfeição. É claro, começa Nós logo- somos seres imperfeitamente perfeitos. Exatamente. Portanto, não vai haver aqui a perfeição que às vezes idealizamos. E se calhar é aí que Paulo, e eu também acho, que não vai haver uma igualdade plena. Não, É porque nesse sentido. Eles nunca vão permitir, por exemplo, que as mulheres cheguem à liderança, por exemplo, De um país? de um país, de certa forma, até é capaz de haver uma abertura, não Em direi Portugal já. isso ainda não aconteceu. Já tivemos Maria de Lourdes Pintacilgo, que lá chegou, Pois, numa ali, década até difícil ali. e tal, pronto. E muito mais complexa do que agora. Muito mais. Mas foi caso único. E vamos tendo- com tantas questões, Sim, não sim, é? sim, sim, com sim, tanta sim. luta e Sim. com muitas Agora, divergências. eu acredito mais nisso, de ser possível termos uma mulher a liderar o nosso governo. Não vejo isso a curto prazo, não. Uhum. Primeiro porque não vejo ninguém que esteja na linha da frente, digamos assim,
perspicácia para isso. Mas não estou a dizer que a questão não tem capacidades, mas para ser líder de um governo tem que se ter outro tipo de capacidades. Sim, na sua opinião. Até sim, em termos públicos, ter uma aceitação, e não vejo neste Diferente, momento nenhuma sim. mulher que esteja na política que tenha essa aceitação para conseguir congregar essa maioria, Esse pelo papel. menos, e essa maioria para conseguir chegar lá. Mas é só por isso, não é porque não tenham capacidades. Agora, o que me parece é que será mais fácil acontecer isso do que aquilo que dizia atrás. Haver igualdade, patamar igual, por exemplo, em empresas. Acho que é muito mais complexo aí. Sim. Porque eles têm que ser sempre eles a dominar o grande capital, têm que ser sempre eles a decidir, não é? Embora as mulheres até possam fazer parte, que já fazem muitas, dos conselhos de administração, mas depois ali, quando chega ao voto de qualidade, cuidado, pessoa que decide. Os conselhos de administração ainda estão longe de ser mistos. Sim, mas já se no vai nível de incluindo, igualdade. sim, mas Claro já se que vai eles são incluindo. mistos, mas numa proporção muito desigual. E depois, em termos decisórios, quando é preciso decidir, pesa sempre ao lado deles, não é? Tem sido assim, Paulo. Pois, e é aí que eu acho que é mais difícil. Tem sido. Porque há muitos interesses, já. Nós muitas outras notamos, coisas. e eu acredito que o futuro começa mesmo quando nós somos pequeninos, e aquilo que nós estamos a ensinar agora aos nossos filhos, às crianças, aos nossos alunos, tem muita importância. Hoje em dia, a licença de maternidade e de paternidade Já é muito repartida entre está os muito dois. repartida, Sim. mas a nível estatístico, Paulo, quem é que usufrui? Quem usufrui? Maioritariamente. Ainda continua a ser a mulher. Claro. Porquê? Porque se no primeiro mês a mulher for trabalhar, muitas vezes até é julgada. Sim. Como é que conseguiste deixar a tua criança tão pequenina? E ao contrário, isto também acontece. Entrega ao teu pai como se ele fosse um incompetente também, não é? Como se não tivesse capacidade Sim. para... E também passa-se um bocado do atestado de ignorância ao homem. ou de não é? incompetência, ou Mas até lá um está. julgamento. Mas lá está, por esse fator que nós falávamos há pouco, porque acham que aquela função é da mulher e não é necessariamente. Nem tem que ser, Nem tem que ser. Paulo. Claro que nós percebemos que uma mãe consegue perfeitamente sentir, se calhar, uma angústia e um sentimento mesmo de perda ao deixar uma criança tão pequenina. Mas com o pai não é? Às vezes sentimos, e é uma coisa que não se explica. Eu dou-lhe um exemplo tão simples e tão pequenino. Eu tive 4 dias no Luxemburgo e foram 4 dias que eu estava cheia de saudades dos Mas meus isso filhos. é outra coisa, saudade é outra coisa. Pois, porque eu deixar. Está bem, mas não ter confiança em que deixa, por exemplo, o seu bebé, que estamos a falar de bebés, ao seu marido, quer dizer, aí já terá que ser... É um sentimento de apego que muitas vezes as mães têm que ser trabalhadas, Paulo, porque não conseguem fazê-lo. Olha, eu Eu fiquei tenho muitas vezes com a imensas, minha filha, ainda bebé, à conta dela sozinho, sem problema algum. eu tenho imensas pacientes que não conseguem deixar uma criança com 1, 2, 3, 4, 5 meses com o pai, ou com uma avó, ou com alguém de confiança. Portanto, isto tem a ver com muitas coisas. Sim, mas isto já tem a ver com outras coisas para trás, não é? Muitas coisas para trás, Claro. e que de facto cria o quê? Uma dependência até, não é? Um vínculo um bocadinho disfuncional, porque a criança vai ficar bem, naturalmente. Claro, obviamente. E pronto, às vezes, infelizmente, não fica. Há nisso. muitas questões que podemos trabalhar a nível emocional e a nível do nosso inconsciente, porque quando a mulher nos dias de hoje tem dificuldade em assumir ideias, opiniões, em saber se pode ou não questionar algo, é algo que nos marca e que nós dizemos, isto está disfuncional. E essa questão que colocou agora das mulheres terem dificuldade em questionar algo é precisamente por aí que eu vou. Quando elas vão à consulta, obviamente elas expressam o seu sentimento, a sua tristeza, daquilo que lhe vai na alma, digamos assim, as suas lamentações, no fundo, não é? As suas dores. Mas se a doutora lhe disser, que dirá muitas vezes, mas você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que se assumir, tem que, não é? Nós não damos indicações, nós fazemos pensar e refletir sim, e programamos. Mas fará que a Uma pessoa vá a reflexão. esse encontro, pelo menos a pessoa não pode sempre permitir que ele manda e ela obedece, porque senão então não sai disso, não é? Mas se a mulher for muito passiva, Paulo, tem uma dificuldade Mas é isso que eu em lhe ia fazer dizer. isto. E a mulher, a primeira coisa que lhe dirá é:
Está bem, mas se eu vou retaliar, se eu vou dizer, ele vira-se do avesso, não é? Portanto, a mulher tem medo também de tomar uma atitude diferente. Muitas medo vezes tem vontade, existe. mas não consegue, não é? Verdade. O medo existe, Paulo, e existe um medo que muitas vezes chega a ser fóbico do conflito. Eu vou evitar ao máximo este conflito. E do físico, que pode lá chegar também, infelizmente. Pois, porque o conflito vai existir. E imagina alguém que Mas já até pode passou por não conflitos existir, chatos. não pode haver entendimento da parte dele. Ele Pode. não pode ter essas atitudes, por exemplo, porque sempre procedeu assim, nunca ninguém lhe disse para fazer o contrário. Portanto, às vezes, ela falar pode ser um... Pode, Não é? mas a comunicação é difícil neste sei. tipo de casais. Porque ela tem um medo. manipula, E porque foi sempre assim, não é? Porque é que eu agora vou o alterar as outro regras... está mais frágil, Não, e mais vulnerável. E porque é que vou alterar as regras do jogo se sempre foi assim, não é? Muitas vezes querem alterar, Pois Paulo, quer, só mas- que não conseguem. Já estão num ponto Mas que não consegue é porque, mesmo difícil. porque tem esse medo da reação, Têm não é? medo da reação do outro, têm medo de ser julgadas, têm medo de muitas, muitas questões, Paulo, que nós dizemos assim, mas já tentou? Não. Já tentei muitas vezes, Ou mas não consigo. outras diz não porque não tem coragem, não é? É mais comum o já. Já tentei, mas depois não se chega a vias de facto. Porque... Não há um resultado Não, porque positivo. provavelmente há logo uma reação negativa do outro lado e para por ali, não é? Porque ouvir não significa escutar. Sim, 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 sim. Nós dizermos É como se- algo é não como- significa que o outro nos vai Não, ouvir. é como se diz na gíria, entrar sem sair a 200, não é? Sim, tal e qual, porque não há uma escuta ativa, não há uma emoção Nem sequer, nem capaz, sequer há vontade de ouvir, não é? sim, de melhorar, porque existe ali uma predominância de poder, de saber, de manifesto mesmo perante a outra pessoa. Doutora, quem nos está a ouvir e está a sentir este problema, provavelmente será muita gente, infelizmente, o que é que pode fazer ou o que é que deve fazer para mudar tudo isto? Devem de procurar ajuda, devem de encontrar elos de ligação capazes de fazer pontos. Muitas vezes um médico de família, o psicólogo, o psiquiatra, um pediatra, às vezes o pedido de socorro, Paulo, aparece-nos de várias formas. É como com ajude-me, mas eu não sei muito bem sequer qual é o caminho. As pessoas sabem que se sentem mal. Habitualmente nem sabem que caminho é conseguir, não é? Estão assim completamente Na maior parte não baralhadas, não sabem o rumo, nem para que lado vão ir, não é? Perdidas. Só sabem que querem mudar. E Não sabem que estão mal. Exatamente, não é? Agora, daí... Qual é a estratégia que nem sequer lá chegam, não não é? conseguem saber. Claro. Porquê? Porque não conhecem muitas vezes, Paulo, outra realidade. Imagine Já alguém conheceram aquela, que... não é? Da obediência, no fundo. Pois, às vezes nem é bem de uma obediência. Não, é fazer e calar. É, não é? não se questiona. Claro. Não há sequer margem para um discurso Porquê é que não fazes tu isso ou para um hoje, diálogo. Isso não existe. Não, é sempre aceitação. não é? Dou-lhe o exemplo das horas da refeição terem horas exatas. Portanto, passar 5 ou 10 minutos é um grande problema. Porque é que E isso não porquê é está que não feito, não é? está? Claro. E o que é que aconteceu? E o que é E que onde é que estiveste a andaste? fazer, E o não que é é? que estiveste a fazer? Portanto, é como às horas de chegada, nós dizemos assim, Paulo, porque é que estamos... e a mulher sente isto. As horas de chegada às vezes também só funciona para um, não é? Sim, nós hoje estamos a falar no caso das mulheres, mas isto é muito transversal aos dois Sim. géneros. Sim, mas habitualmente, digo eu, no seio do casal, será pior a mulher chegar tarde a casa, depois de sair com os amigos, por exemplo, que é Sim. normal que se atrase, não é? Como nós atrasamos homens, não é? Mas será pior para ela chegar atrasada de justificar esse atraso do que para ele. Para ele E é normal. muito, para ele é mal normal. visto. Para ele é normal, não é? É visto como Para ela, normal. calma, não é? As mulheres são perversas, não é? Existe aqui uma série de, Era às 11, era às 11. de pensamentos, não é? Disfuncionais que Isso às vezes também vem por outros problemas, doutora. Tem a ver com a falta de confiança, com o problema que está na pessoa que impõe essas regras e não na pessoa que infelizmente as sofre, não é? a autoestima é algo que nós percebemos que está frágil, a capacidade de tomar decisões, a falta de opinião. Paulo, muitas vezes, se nós pensarmos o que é que eu quero, as pessoas não conseguem responder
de uma forma transparente. Às vezes sabemos muito bem o que não queremos, mas o que queremos não é assim tão linear. Porque não conseguimos sonhar, não conseguimos projetar, Paulo, algo tão bonito como o que é que eu quero para mim, o que é que eu mereço. Continua a existir mulheres que acham que merecem ser controladas, porque sentem-se protegidas. Nós sabemos que é uma falsa proteção, mas isto continua a acontecer. Continua a haver a ideia de que a mulher que não tem um rendimento, não é, monetário, não tem uma profissão fora, Não pode exigir. não contribui para a casa. E não pode exigir. Isto é completamente errado. Sim, Portanto, mas também não pode fazer exigências de nada, não é? Pois, não opina. Não é? Não faz exigência. Nem é uma exigência, é uma Cala-te lá, opinião. que aqui quem ganha o dinheiro sou eu, portanto é que mando, Uma não é? opinião. Portanto, Exato. não existe isto. Existe uma submissão enorme. Doutora, em concreto, aqui nós temos que falar sempre, e eu sublinho sempre isto para que não haja dúvidas, temos que falar de uma forma genérica, porque obviamente cada Sempre. caso é um caso. Claro, Mas pergunto-lhe, naturalmente. assim objetivamente, quais são os maiores lamentos nesta altura relativamente a este tema que sente na sua clínica? O que é que as mulheres mais se queixam, efetivamente? Queixam-se de falta de poder, queixam-se de não conseguirem ser ouvidas, não terem voz. Como dizia há pouco, Paulo, o facto de falarmos não quer dizer que nos escutem, não quer dizer que haja uma aproximação, não é? Para perceber porque é que estamos a dizer isto ou aquilo. E isto é muito sentido na questão da educação. Portanto, o que o homem disse é regra. Peço desculpa. Portanto, existe aqui uma predominância ainda do poder paternal no homem. Existe uma situação que é muito, muito comum, que é a mulher sentir-se inferior, a mulher sentir-se que não é capaz, que não consegue. É comum a mulher achar que, porque não tem capacidade para ser boa mãe, boa filha, boa esposa, boa profissional, boa vizinha, boa amiga, boa no que for, ela está sempre incompleta, porque ela na verdade não é boa em nada. E isto é terrível, porque isto vai mexer com muitas coisas na nossa vida, não é? A nível pessoal, social, profissional, íntimo. Uma pessoa que chega ao seu consultório, e serão muitas, nestas circunstâncias, que tipo de terapia é que é feita? Nós fazemos a avaliação, se for necessário, a psiquiatria, na maior parte das vezes não é necessário, Paulo, mas se for, também utilizamos a ferramenta da hipnose clínica, a PNL, portanto vamos reprogramar a mente a conseguir encontrar níveis de satisfação plenos. Muitas vezes, Paulo, é preciso não focar na parte consciente, porque a consciente não é real. É uma imagem que se criou e às vezes são criadas muitas falsas memórias. Portanto, é preciso ir ao inconsciente, perceber o que é que bloqueia. É preciso limpar registros, Paulo. É preciso perceber que personalidade temos à nossa frente, não é? Porque podemos ter aqui várias patologias a nível da personalidade e isso é grave. Tirando isso, a intervenção nestes casos não é uma intervenção muito longa, é uma intervenção que é rápida, média, é uma intervenção com muito bons resultados para Quando ambos. diz rápida média, estamos a falar de que timing, em termos Meia gerais? dúzia, 10 sessões, entre 6, 10, mais ou menos, sim. Ok. Portanto, mas com resultados imediatos. Que é mais ou menos o registro mínimo, digamos assim. Tirando as fobias. Não é? As fobias são mais rápidas. Se for uma fobia específica, as fobias são muito rápidas. É? As fobias andará na média das 6 sessões, mas há muitos pacientes que em 3, 4, 5 sessões veem o seu problema resolvido. E em relação a esta circunstância da mulher, depois de fazer, digamos assim, essa reprogramação, não é? Ela muda o comportamento em casa? Vai ter outras atitudes, vai ter outras reações, é isso?
Muda as lentes, Paulo. Ok, começa a ver de outra forma, não é? Deixa de ver a preto e branco e passa a ver colorido, é um bocadinho por aí? Muda a forma como vê o mundo, muda muitas vezes crenças limitantes. As mulheres, quando estão frágeis, Paulo, são um grande problema para a família, porque uma mulher frágil, deprimida, uma mulher que esteja insegura, ela vai causar transtornos na família, seja com os filhos, seja com o marido, seja socialmente, porque ela não está bem. Isto também acontece ao contrário, mas em específico na mulher, isto é muito notório. Ok. Já vamos continuar a nossa conversa, fazemos apenas uma pequenina pausa para lembrar as especialidades que encontra na Clínica Doutora Mariana Pereira. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto, ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Voltamos à conversa com a doutora Mariana Pereira. Doutora, há bocadinho estava-me a falar, e pego na sua expressão, dizer que a mulher muda as lentes. Mas depois não vai ter aqui um problema, porque o homem vai perceber que ela mudou de óculos, não? Não tem tem vários problemas que são muito mais fáceis de superar do que os problemas anteriores. Porque ela aí já tem graduação suficiente para... Porque já vê melhor, porque já consegue fazer-se ouvir, porque já percebe de outra forma. Paulo, é muito comum uma mulher que esteja frágil, que se sinta muito vítima de tudo, porque no fundo nada está bem. Os filhos, o marido, a família, o trabalho, o tempo, a casa, tudo. Portanto, nós trabalhando a parte emocional, por isso é que a saúde mental é tão importante, Paulo. Uma mulher é capaz de se reinventar muito facilmente. As intervenções em mulheres são muito mais rápidas do que em homens. O que é curioso. Porquê? Porque existe uma predisposição, existe uma questão muito curiosa na terapia com as mulheres, porque as mulheres têm isto mesmo quase que incutido. Eu não posso desperdiçar. E nas consultas são esponjas autênticas, porque fazem os trabalhos de casa todos muito bem. Mas, por exemplo, elas até, teoricamente, e olhando às estatísticas, são mais depressivas do que os homens. Muito mais. Então como é que conseguem essa cambalhota? Assim, estamos a falar a nível de intervenção. Sim, mas parece quase um contrassenso, não é? Vindo um homem com depressão ou vindo uma mulher com esta perturbação, rapidamente nós notamos isto. Portanto, porquê? Porque a mulher é capaz de procurar ajuda numa fase inicial. O homem não. O homem não. O homem chega lá já de rastros. O homem, quando procura ajuda, por norma, não há regra sem exceção. Sim, claro. Tá, já vai em farrapo, não é? Já está bastante mal a nível emocional. E existe muitas coisas a trabalhar. E depois demora mais, não é? Por isso é que é uma terapia, por norma, um bocadinho mais longa. Ok, porque ele não está tão predisposto por essas limitações que tem, não é? E porque nós somos seres que empilhamos. O homem já empilhou, já tentou, tem o saco já cheio, deu não é? Muitas cambalhotas, não é? Para tentar resolver. Tem o saco cheio e é mais difícil, tem que sim. se basar o saco para depois se conseguir o efeito, não é? Metáfora maravilhosa, é isso mesmo. Há aqui sempre o equilíbrio que se tenta encontrar, não é? Porque esse é, digamos assim, o ideal de vivermos bem e felizes, não é? E é mais difícil que nós temos, que nunca encontramos o meio termo, não é?
seja em que circunstância for, temos imensa dificuldade, ou porque não queremos, ou porque achamos que assim está bem, pronto, seja pelo que for. Mas tem que haver aqui, essencialmente, muito equilíbrio, e aqui estamos a falar das mulheres por causa da vida pessoal também, não é? Porque elas depois chegam a casa de trabalho, que é aquilo que nós falávamos inicialmente, e ainda têm a vida pessoal, porque as mulheres, eu não estou a dizer que os homens não têm, mas é um bocadinho diferente por tudo aquilo que já dissemos até ao momento, que tem a ver com e eu aqui até vou ser benevolente e vou dizer que tem a ver com o procedimento que é mais comum, que é a mulher tratar da casa, pronto. Hoje em dia aí é o patamar, é a fatia que eu acho que está mais equilibrada. Pronto, mas digo eu que... De todas. Sim, mas habitualmente a mulher chega à casa, não estou a dizer que o homem não, mas de uma forma maioritária geral, ainda acontece assim. Depois de 8 horas de trabalho, chega à casa e às tantas tinha outras 8. Certamente. Não é? E é difícil à mulher fazer este tipo de gestão entre o trabalho, que tem os seus problemas também, que os viveu durante o dia e que muitas das vezes se refletem depois em casa, como é evidente, não é? Mas depois tem ali muitas horas de trabalho pela frente. Ao mesmo tempo tem que dar atenção ao marido, tem que dar atenção aos filhos, e isto é desgastante diariamente fazermos isto, não é? Elas queixam-se também muito disto, estão exaustas porque não conseguem sequer descansar depois, ou porque vão para a cama muito tarde e levantam cedo porque o tempo não estica e as horas só são 24, portanto, não é? Existe esse conceito, mas dentro de todas as dificuldades, Paulo, eu acho que a questão da gestão da casa e da partilha das tarefas é onde nós atualmente conseguimos ter um bocadinho mais de equilíbrio. O que dificulta claramente é a questão de visão, porque o homem não está a ajudar a mulher, não é? O homem está a partilhar uma tarefa como outra qualquer. E partilhando os dois, o que é que acontece? O casal fica com mais tempo para ele, seja para o homem, seja para a mulher. Uma coisa que se nota nas mulheres é que elas não tiram lugar na agenda para elas. A mulher é multifacetada e está sempre a ocupar a agenda, os dias da semana, os fins de semana, com coisas que mas o homem não muitas são para vezes elas. também não tira, e depois a falta desse equilíbrio tem a ver com isso também. Tem sim, Paulo, porque está nós precisamos de tempo para nós. Pois, e está ali no limite, chega à casa e a mulher é que leva por tabela os filhos, não é? Tem que o aturar ainda, não é? É. E porquê? Porque nós precisamos de dividir a nossa vida por várias fatias. Claro. E pelo descanso também. A profissional, a do lazer, a económica, a de conhecimento, o amor, a intimidade, a parte espiritual. É importante muitas vezes, Paulo, a mulher perceber qual é o seu papel de facto, porque isto ainda requer, entre as próprias mulheres, muita discordância, porque nós ainda vemos mulheres que acham que outra mulher ter uma orientação sexual diferente é um problema. Portanto, entre as próprias mulheres... Ou tem um problema, não é? Sim. Sério. O que não faz sentido nenhum nos dias de hoje. Portanto, nós precisamos de um trabalho de psicoeducação enorme para a nossa sociedade, para minimizarmos problemas e conflitos. Mas quando a doutora começa a dizer a essas clientes que tem que ter tempo para tudo isso que descreveu atrás, espiritualidade, lazer, diversão, descanso. Isso. Elas dizem assim, doutora, e como é que eu arranjo tempo para isso? Não é a frase mais óbvia? É uma pergunta muito comum. Muito comum. Significa primeiro que elas não fazem e depois não sabem também como é que vão fazer. Mesmo. Porque não encontram espaço para isso. Paulo, é muito fácil. Ou então dão lugar a coisas que não deveriam dar, porque nem são urgentes para aquele dia. É isso. É a tal programação que já aqui falamos. Já, na gestão do tempo, que já falamos no programa anterior. É muito importante e uma das estratégias que é utilizada cada vez mais a nível mundial, Paulo, é a mulher chegar a casa e ter um bocadinho para ela. Porque é que a mulher tem que chegar a casa e começar noutra luta desmedida? Porque isto vai criar stress, isto vai criar problemas na família, porque um não colocou os sapatos no sítio, porque aquele casaco não isso está aí no Deus sítio. nos acuda, não é?
É um grande problema, Paulo. Pegou logo, não é? E é um problema comum. E a roupa igual também, não é? Roupa, ou uma chávena, ou o que for. Sim, mas geralmente em cada repartição aparece uma peça, É não é? importante nós percebermos, Paulo, que nós podemos ter pequenas pausas entre tempos diários. Nós não precisamos, olha, eu não gosto de chegar ao meu local de trabalho e começar logo a trabalhar a correr. Eu gosto de chegar antes. Eu gosto de organizar a minha sala, eu gosto de tomar o meu chá, ou um café, ou o que for. E descansar, por exemplo, da agitação do trânsito que E apanha sempre, não organizar-me é? no dia. Sim. Porque se não descansar dessa agitação que apanha logo pela manhã, o trabalho não vai produzir Não o mesmo quer efeito. dizer que não chegue e comece logo uma outra altura. Sim, mas não pode ser diário a fazer Mas não isso. pode ser Não uma pode tornar rotina. isso como uma rotina, exatamente. Exatamente. Porquê é que nós não podemos fazer isto quando chegamos a casa? Muitas vezes eu digo aos meus alunos e aos miúdos que acompanhamos, por causa dos métodos de estudo, que eles têm que chegar da escola e não têm que estudar, têm que ir lanchar. Sim. E depois sim. é que voltam a Até estudar. porque eles vêm com aquilo na cabeça, já vêm da escola cansados de ouvir a professora, de ouvir De os colegas, de todo tudo, aquele de ambiente, tudo. e chega à casa, vamos para o mesmo processo. Não pode, tem que aliviar e depois então Claro. vamos fazer isso. É como um momento antes de dormir. A higiene do sono. Sim. Nós não temos que comer e ir logo para a cama. Até porque não faz bem. Mas nós podemos jantar, podemos divertir-nos um Sim. bocadinho, podemos fazer um jogo em família, podemos ler um livro, podemos meditar, podemos fazer uma série de estratégias capazes de quê? De equilibrar Sim. e de nos permitir reprogramar e estarmos muito mais felizes, Paulo. E isto No não fundo é é uma questão de de tempo. relaxarmos para o que vem, que é a noite, e que se quer tranquila, não é? Claro, não queremos agitação. As pessoas fazerem exercício antes de dormir não é bom, Paulo. Os estudos mostram-nos isto. Toda a gente Portanto, diz isso, mas também toda a gente vê na rua o que é que se passa. Às vezes, às 9 da noite, gente a sair de casa para correr, não é? Sim, mas se saem de casa às 9 para ir correr ou para ir andar e só se deitam às 11 ou à meia-noite, não é um problema. O problema está em sair do ginásio e vir para casa para dormir. Ou sair de uma corrida, não é? Chegar a casa, tomar banho e cama. O problema é que a maior parte das pessoas que andam a essa hora na rua chegam a casa, tomam banho e cama, não é? Pois, mas isso não é aconselhável. Não, porque vai muito desperto. Porque estamos muito ativos. Claro, e chega à cama não consegue dormir e começa a enervar-se. Vem a insónia, e vem as começa a ficar perturbações nervoso do porque não veio o sono, não com é? certeza. E depois passam as horas, fica pior e Porque depois é não um descansa, mito não é? que muito cansados dormimos melhores. Não, claro que não. Eu quando estou muito cansado não consigo adormecer, por Até exemplo. temos alguma dificuldade e nós notamos às vezes no outro dia que o nosso Acordamos sono não mais foi tão pesados, reparador. mais pesados ainda do que aquilo que Ou deitamos. cansados do que Porquê? ao que nos Porque não deitamos. descansamos o suficiente. Isso E eu de também forma tenho. Até porque gradual. nós sentimos isso no corpo, não é? Quem tem esses mitos é porque nunca sentiu e é porque dorme bem. É, mas existe, não é? Não, existe, isso é existe. falta de trabalho, não, ou de não é. cansaço, ou de, e não é. Não, são noites mal dormidas. Sim, tudo Perturbações, isso. às vezes chatas. Estamos quase a terminar. Antes disso, algum conselho que queira dar a quem nos ouve? E obviamente há muita gente, infelizmente, como disse logo no início, que há muita gente a ter este problema, principalmente as mulheres, estamos a falar para elas hoje, verdade. de conseguir gerir isto. Tem mesmo, Paulo. Eu não lhe vou perguntar que solução é que lhe vai dar, porque estas coisas nem se perguntam. Cada caso é um Nem caso, se perguntam, claro. é evidente. Embora as pessoas gostassem de ouvir isso, não é? Que solução é que tem para o meu problema? Isto não há soluções, há ferramentas que se podem aplicar, não é? E que vamos aplicar de acordo Perante com as o que for melhor circunstâncias para cada pessoa. e o problema que cada um tem. Mas olhando a tudo isso, que indicações é que deixa, que sugestões para quem nos ouve, para elas? As minhas sugestões, Paulo, são sugestões simples. Nós, mulheres, devíamos de aprender, todas, a ouvir-nos mais, percebermos o que está à nossa volta. Às vezes a mulher é muito rápida e o mundo não é assim tão rápido, o que cria às vezes frustrações e dilemas e maus-estares. A sugestão é mesmo que cada mulher consiga ouvir-se um bocadinho melhor, começar a pôr em prática as estratégias que falamos hoje neste programa, procurem ajuda se for necessário e muito, muito importante é valorizarem-se. É não ficarem no se, no mas,
talvez, e se... Não faz sentido, Paulo, porque nos dias de hoje e no mundo atual existe muitas formas de resolvermos esta questão. Mas tem que ser com ajuda. Sim, maioritariamente, até porque com ajuda facilita o Não, e tem processo, outra é muito coisa, mais se até rápido. esse momento não conseguiram ter esse impulso e isso. essa, não direi vontade, mas chegar a esse patamar de desenvolvimento, que é disso que estamos a falar, portanto temos que pedir ajuda, não é para lá Mas chegarmos. hoje, Não é? neste programa, já ficaram muitas ferramentas, já Sim, ficaram claro. muitas dicas que, se puserem em prática, têm que começar sempre por algum lado. Obviamente. Não é? Temos que dar o primeiro passo, temos que querer muito. Então, e o primeiro passo é desde logo sair do momento em que está. Porque não há mudança se continuarmos a ter as mesmas atitudes e os mesmos procedimentos, não é? Do Estado, mas essa mudança é que é muito difícil, Paulo, Pois e eu nós sei. vemos mulheres a sofrer mesmo muito, Ok. com questões simples que se resolvem facilmente. E essa é uma dica há importante, soluções, porque nós sim, às vezes também pensamos que o nosso problema Que é é maior que o muito dos outros grande, todos, sim. e às vezes estamos a falar de uma coisa simples, que as pessoas nem imaginam, não é? Verdade. Não direi, Porque não direi que se resolve com clique, mas às vezes anda lá perto para quem é terapeuta, não é? a nossa visão engana-nos. E só Há vê, um livro... Não, e só vê coisa negativa, geralmente, não é? Verdade. Há um livro que o título do livro é mesmo este e que eu gosto imenso, é A Nossa Mente Engana-nos. Recomendo muitas vezes Ok. aos meus pacientes, porque nós achamos que estamos a ver a coisa certa e que é assim. E amplificamos sempre a coisa, Só que é? não é assim. A coisa já é negativa e nós amplificamos aquilo. E não há uma solução, Paulo. Existem muitas soluções. Não há um tempo. Existem muitos tempos. Existe, é um tempo certo para a mudança e para fazer acontecer e para tomarmos a decisão. Muito bem. É só dirigirem-se à Clínica Doutora Mariana Pereira, já agora recorde-me lá a rua. Rua Santos Pousada, É das número mais conhecidas do Porto, 770. portanto, se não chegarem lá também não conseguem ir ao Porto. Portanto, É muito fácil, Tá-se. tem estacionamento mesmo em frente, é muito fácil. que é uma coisa rara também no Porto. Que é bom, sim. Apesar de termos a rua principal, que é Fernão Magalhães, em obras, Sim. e que o trânsito está um bocadinho A sério, vão haver desviado. obras? Já estão. Parece eleições, olha. Já estão, Paulo, já estão. É assim em todo lado, doutora. Qualquer dia, ou vai ter que começar a tratar também essas coisas assim, porque é que só se faz obra, seja em que território for, de 4 em 4 anos, não é? Às As tantas mulheres não estão a poder, Paulo. não estão, porque se tivessem, faziam, mulheres não estão a faziam poder. ano sim, não é? Sempre que era necessário. Muito bem, doutora, quero agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter-se cá vindo e desejar as maiores felicidades para si, para os seus e, claro, para os seus clientes. E para a semana cá nos encontraremos, sempre por aqui, em cada início de semana, com boas razões para saber viver com qualidade. Muito obrigada, Paulo. Uma excelente semana para todos, um excelente mês. Muito bem. Ficamos então por aqui quanto a este saber viver desta semana. Clínica Doutora Mariana Pereira. Hipnose e mediação familiar. Terapia Saber Viver. Um método de trabalho novo e inovador, com resultados surpreendentes em todo o mundo. Temos os melhores profissionais nas especialidades de hipnose clínica, mediação familiar, formação na área comportamental, psicologia e muitas outras áreas. Fale connosco e coloque-nos a sua questão, o seu problema ou a sua angústia. Estamos cá para ajudar. Não adie a sua saúde. Todos temos direito à felicidade. Contate-nos pelo 924 159 000 ou pelo info@dramarianapereira.com. Visite-nos na Rua Santos Pousada, número 770 no Porto ou em dramarianapereira.com. Garantimos discrição absoluta. E não se esqueça de quem ama. Ofereça o nosso voucher presente. Ofereça saúde e bem-estar. Clínica Doutora Mariana Pereira. Saber Viver. Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber Viver. Às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. Tens o 9º ano e ambicionas ser um técnico nas áreas da cortiça,